Pela graça de Deus, estamos dando início a mais um estudo da Bíblia, a respeito da importância da escola bíblica dominical, que nós já vimos no domingo anterior, e damos continuidade hoje. Sem dúvida alguma, não vamos esgotar essa matéria, porque é muito ampla, muito vasta, mas vamos caminhar mais um pouco, chegando um pouco além do que nós já estamos, na questão de conhecer e colocar em prática. Então, você que nos acompanha presencialmente e também virtualmente, que vai ter acesso mais tarde a esse conteúdo, nosso desejo é que você seja abençoado ricamente, como nós estamos sendo e seremos mais e mais abençoados na sequência desse estudo. Estudar a Bíblia não tem como esgotar esse tema, porque ela é inesgotável. Portanto, nós vamos continuar aprendendo, tendo a certeza de uma coisa: vamos continuar tendo coisas para aprender, mais e mais. Então, que Deus nos abençoe, nos capacite a caminhar no sentido de nos aprimorarmos mais e mais no conhecimento e no aprendizado da palavra. Vamos buscar a palavra a Deus em oração nesse momento, antes de entrarmos no estudo propriamente dito. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela existência da Igreja Batista Pérola, mas mais ainda pela existência da Tua Palavra, que ao longo de tanto tempo Tu inspiraste servos Teus que escreveram essa palavra, que é viva e eficaz, e que serviu a tantas pessoas no passado, e que serve a todos nós nos dias de hoje, e há de servir aqueles que virão depois, até os fins dos tempos. Que nos ajudes, ó Deus, a compreendê-la mais e mais e, sobretudo, a termos ânimo, coragem, determinação para colocá-la em prática. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. Estamos aqui com o professor, né, de domingo passado, e que vai ser replicado durante a semana, né, na nossa próxima quinta-feira. Mas antes de passar a palavra para o nosso professor, eu quero dizer sobre... Não, professor, eu quero você aqui perto de mim. Nós queremos falar para vocês como acontece. Eu sou Jussara, sou responsável pelo Ministério de Pedagogia Cristã, onde nós temos uma estrutura geral, desde as crianças até jovens e adultos, com um currículo, né, que nós, conversando com os responsáveis dessa área, nós então escolhemos temas para serem tratados aqui. E este ano, o foco da Igreja Pérola é a igreja fora dos portões, a igreja na rua. E um tema que nos chama muito a atenção para nós é do discipulado. Então, nós precisamos dar o primeiro passo, né, Kaique? Da evangelização, de apresentar o amor de Deus. A pessoa se encontra com esse nosso primeiro diálogo, ela aceitando o amor de Deus, né? Jesus como seu Salvador e Senhor. Nós, então, continuamos estudando com ela os princípios básicos da fé cristã. Então, isso é discipulado, e é uma ordem de Jesus: ide, ou indo, fazei discípulos. E nós estamos, então, num curso de discipulado. E esse discipulado, ele vem com lições. A primeira lição, nós falamos sobre o modelo Jesus. Quem é Jesus? Qual é a proposta de Jesus? Como ele nos orienta? As características de Jesus. E eu quero fazer uma mini entrevista com o nosso professor, Kaique, ou Emerson, né? O nosso professor desses 2 domingos últimos. Você que é um jovem crente, é o nosso líder do Ministério de Jovens e Adolescentes. Você, um jovem crente, como foi a sua experiência de conhecer Jesus?
Eu sempre fui uma pessoa, um jovem, como a gente pode falar, que quieto. Nunca gostei de carnaval, nunca gostei de bebedeira. Sempre fui um jovem tranquilo. Por isso, eu tinha aquela noção totalmente que as pessoas têm aí fora de como eu não bebo, não fumo. Então, já estou salvo já. Deus é amor, misericórdia. Então, já estou salvo, já está garantido minha vaga lá. Só que aí eu passei a frequentar a igreja e aos poucos ver que não era dessa forma como eu pensava. Não é pelas obras, não é sendo bom, sendo mal que a gente vai ser salvo, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esse conhecimento foi gradativo. Eu fiquei frequentando, indo como visitante, inicialmente na quadrangular, 1 ano, 2. Passei a vir para cá logo depois. Fiquei uns 4 anos de visitante, mas Jesus foi quebrantando o coração até que eu cheguei a aceitar a Cristo. Interessante, né? Cada um tem um tempo. Por isso que o agir é do Espírito Santo, não é nosso. A nós cabe falar deste amor. A partir daí é o Espírito Santo de Deus que vai falar com a pessoa, né? E vai tratar dessa pessoa. E então nós temos aqui um testemunho, né? De conhecer a Deus, mas não experimentar esse amor de verdade. E o que você teria a dizer para nós aqui presentes e para quem nos ouve, nos ouvirá, para a juventude, a respeito dessa entrega a Jesus, desse amor a Jesus, dessa alegria de ter Jesus? Você que experimentou esse Jesus maravilhoso. Eu digo que é a melhor decisão da sua vida. Nossa vida é feita de escolhas, de decisões. E não tem uma decisão melhor na minha vida do que estar aqui nos pés de Cristo e adorar a Deus e ser cristão. E aí já vi várias vezes, já inclusive, um ateu e um cristão conversando. E os dois têm a vida praticamente igual. Mas aí o cristão fala, e quando nós morrermos, se você estiver certo, acabou. Não tem mais nada. Agora, e se o cristão estiver certo? O que você vai perder? Então, eu acho que eu, como evangélico, só tenho a ganhar, só consigo ver coisas boas, estar caminhando com Cristo. Isso. E lá, quando me converti há 10 anos atrás, não era como é agora. Acho que o mundo deu uma pioradinha. Então, não tem estímulo melhor do que estar buscando a Deus nesse mundo que não tem nada a nos oferecer. Só coisa ruim. E na cadeia tem muitas pessoas que estão querendo essa oportunidade de escolher. E hoje a gente tem a oportunidade de escolher. Então, não espere ser tarde demais para escolher estar nos pés de Cristo. Não espere a droga te dominar, não espere a prostituição te dominar. Busque a Cristo antes que isso venha acontecer em sua vida. Maravilha, né, Kaique? Ser de Jesus. E aqui nós podíamos chamar diversas pessoas para compartilhar o que é a sua vida antes e depois de Cristo, de uma experiência verdadeira e real. E é isso que nós estamos estudando. Como nós levarmos essa mensagem de forma didática, de forma, vamos dizer assim, com sabedoria e conhecimento. Então, para tanto, temos que nos preparar. E esse mês de março que estamos trabalhando com missões mundiais, estamos vendo os povos, as nações no mundo afora que ainda não têm uma experiência cristã, ou então que o cristianismo é perseguido, onde cristãos são mortos, degolados em praça pública. Nós estamos nesse mês orando, contribuindo, estando lá, por meio das nossas orações e nossas ofertas, porque sabemos que só Jesus transforma uma sociedade. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Então, professor, com você a palavra, Deus o abençoe. Amém. E eu tenho visto que, eu acho que a gente vai, esse ano, bater o recorde de oferta para missões. Eu nunca vi uma igreja tão envolvida para missões como a gente tem percebido esse ano.
envolvimento, eu acho que seremos um recorde de não que seja pelos valores, né, mas pelo coração e pelo que esses valores podem trazer de retorno para o reino, né? Nós vamos falar sobre um ambiente de formação de líderes multiplicadores. E aí a gente vai começar falando sobre os professores. Eu preciso da minha colinha aqui, que se eu não pegar a colinha, eu me perco direitinho no que eu vou falar. E aí, a gente está falando sobre a EBD, sobre um ambiente de formação de líderes multiplicadores. E não é somente saber o assunto, ter uma boa didática, mas para o que nós estamos almejando de uma escola bíblica discipuladora, a gente precisa de um professor que tenha uma ligação com os seus alunos, com os irmãos, para justamente trazer esse fortalecimento através da EBD, através do estudo. E aí outro ponto que um professor de escola bíblica discipuladora precisa ter ele precisa inspirar os alunos a viver o que ele ensina. E olha o peso disso. Olha a responsabilidade. E Jesus fez isso com os seus discípulos. Ele os inspirou a viver o que prega. E os discípulos ficavam 24 horas com Jesus. Então, eu estou aqui falando. Aí, fico imaginando os irmãos 24 horas comigo. Fico imaginando os irmãos me assistindo ver um jogo do Bahia. Fico imaginando os irmãos me vendo passar os perrengues da vida. Vendo lidar com cada situação. E Jesus, ele andava com os discípulos 24 horas. Os discípulos tinham aquele exemplo vivo de amor, de sabedoria. E essa deve ser a nossa busca, é viver como se as pessoas estivessem nos vendo 24 horas. É quando a gente chegar estacionar o carro e tem um carro do lado, a gente abrir a porta com cuidado para não marcar o carro do vizinho. As pequenas coisas que onde ninguém está olhando, a gente pensar como se tivesse alguém olhando para nós, que tem o Espírito Santo olhando por nós, né, vendo nós. Essa parte minha caminha atrapalhando, tudo bem. Então, o ponto aqui a escola bíblica discipuladora precisa ter um professor que vai ter um nível de inspiração muito grande de ter o seu aluno essa eu me perdi agora na minha própria explicação. Um professor de escola bíblica discipuladora, ele precisa inspirar os seus alunos e ter o exemplo de Jesus, que vivia 24 horas com os seus alunos. Ou seja, eu não vou só inspirar os meus alunos, os alunos da EBD, os irmãos aqui na igreja, mas é o tempo todo. É como se a gente tivesse com os nossos discípulos o tempo todo. Então, é preciso ter esse toque de não ser só crente aqui na igreja, mas ter esse exemplo, ter essa inspiração o tempo todo no seu viver. É muito difícil, a gente vive num mundo muito complicado, mas tem que ser a nossa busca, é sempre uma busca, sempre a melhora. O professor precisa estar envolvido em ministérios, e o autor colocou isso no plural aqui no livro, em ministérios. Então, um professor da escola bíblica dinâmica, discipuladora, precisa estar, segundo o livro, nossa base aqui, precisa estar envolvido com vários ministérios na igreja, precisa ter esse envolvimento, esse engajamento com a obra. Outro ponto aqui interessante é que esse professor ele precisa estar envolvido na vivência dos PGMs, preferencialmente na liderança. Então, para que a gente tenha sucesso na escola bíblica discipuladora, é preciso que o professor viva uma vida inspiradora, ele transite em vários ministérios, engaje realmente com a obra
e que ele tenha a convivência com os PGMs. E, por fim, o aluno também precisa ser, o professor também precisa ser um aluno de uma escola bíblica discipuladora. É porque, aí hoje, eu não sou professor não, eu estou aqui passando essa aula, aí não sei tudo, estou aprendendo junto com os irmãos. E aí às vezes tem as pessoas que, hoje eu não estou como professor, não vou para EBD, já sei tudo. Então, para uma escola bíblica discipuladora ser saudável, o professor precisa ser um aluno dessa própria escola bíblica discipuladora. A gente vai... E aí tem um ponto importante também. Na semana passada o pastor falou que ele tinha a quem consultar. Então, se o pastor tem aquela pessoa que ele vai consultar sobre a palavra, imagine a gente, imagine imaginando no lugar dele. Então, se o pastor tem as pessoas que vão dar orientação, dar sugestão, tirar as dúvidas dele, então nós todos devemos ter essa pessoa que a gente vai chegar e conversar sobre um texto, um versículo. Os irmãos conhecem o princípio 222? Vai aprender agora. 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, é líderes que prepara líderes. Então, esse princípio 2:2 se baseia em 2 Timóteo 2:2, que é o princípio que é Paulo falando a Timóteo e falando que, assim como Paulo preparou a ele, que ele também prepare a outros. E isso é uma estratégia maravilhosa, né? A gente pensa em uma estratégia que realmente tem que ser feita. A gente, fazendo esse estudo, me veio à cabeça as empresas familiares. A gente vê como tem algumas empresas familiares de sucesso, como, por exemplo, o Paz Mendonça. A gente observa que conseguiu alcançar o topo, ser um gigante do varejo aqui na Bahia, né, no Nordeste. Mas, após a partida do líder, daquela pessoa que coordenava tudo, o fundador, a continuidade geralmente em empresas familiares é muito difícil. Seja as empresas gigantes, como o Paz Mendonça, seja o pequeno comércio. Às vezes o pai tomou conta a vida toda, é um comércio de sucesso naquela região. Quando os filhos assumem, não consegue dar conta. E o princípio 2:2 fala sobre isso. Que Paulo preparou a Timóteo. Só que se parasse só em Timóteo, a gente não estava aqui hoje. Então Timóteo tinha como missão também preparar outros Timóteos para que o reino venha a se multiplicar. E isso é um dos focos também da escola bíblica discipuladora. Líderes que formam líderes. Senão pode acontecer, senão a gente não consegue ir caminhar para frente. E existem 5 níveis de formação da escola bíblica discipuladora. Vou falar aqui sobre um a um. O primeiro nível é o novo convertido. E aí o texto, o livro, né, destaca que é a fase inicial de um novo convertido quando chega na igreja. Esse primeiro contato não pode ser de forma nenhuma ser negligenciada. É nesse momento que estabelece a base, é que o DNA daquele novo convertido vai ser formado. E o autor menciona 2 pilares para esse crescimento do novo convertido. O primeiro pilar é o relacionamento discipulador. Esse novo convertido ter alguém que vai fazer um RD com ele, que é uma caminhada 1 a 1. E um outro pilar é o PGM, o pequeno grupo multiplicador, onde a pessoa experimenta, né, o convívio e em comunidade, né? E aí ele vai formando o seu DNA. Aquele novo convertido vai sabendo como é que os irmãos lidam com
as situações corriqueiras da vida. E aí vai se formando esse DNA do novo convertido. Então, de forma nenhuma deve ser negligenciado a chegada de novo convertido na igreja. E após esse novo convertido passar por esse relacionamento de discipulador, esse RD, se introduzir num PGM, ele passa a descobrir os seus talentos. Esse é o segundo nível. É o descobrimento de talentos, de dons. E aí o novo convertido passa a realizar atividades nos ministérios. E aí é iniciado a ele iniciar um relacionamento discipulador. Ele era discipulado, ele vai ser incentivado a partir daí ele ser ele também fazer esse acompanhamento 1 a 1. E assim os dons e talentos vão aparecendo. A gente vai descobrindo os músicos, vai descobrindo os diáconos, as pessoas que são responsáveis pela ordenação do culto, as pessoas que vêm para cantar, aquela pessoa que sabe chegar aqui ser um bom dirigente, aquela pessoa que vai trabalhar na portaria. Terceiro nível, aí já fica um negócio com mais responsabilidade. O discípulo, novo convertido, chegou, introduzido em relacionamento discipulador e PGMs, passa a fazer parte de ministérios através de trabalho e descobrindo seus talentos. E o terceiro nível, ele já é um discípulo. Aí no terceiro nível, depois de frequentar os primeiros níveis e ser um aluno frequente da Escola Bíblica Discipuladora, esse aluno passa a ser discípulo e já é familiarizado com um relacionamento discipulador e também familiarizado com o serviço da igreja ou até já exercendo um cargo de liderança em algum ministério. Aí o quarto nível dessa escala, é o de líder. E aí o livro já traz uma nomenclatura chamada supervisor. A gente vai entender depois o que o texto quis nos trazer com isso. E aqui já é um nível mais acima, esse quarto nível. Ele já é líder de pelo menos outros 2 discípulos. Ele já tem um relacionamento de discipulador com outras 2 pessoas. E aí, essas 2 pessoas também têm os seus dons. E aí já tem toda uma cadeia de discípulos se formando na igreja. E aí, importante que, segundo aqui a literatura, uma igreja discipuladora é forjada nos PGMs e nos relacionamentos discipuladores. Ou seja, recapitulando, segundo essa literatura aqui, esse livro, Escola Bíblica Discipuladora, formando líderes multiplicadores, uma igreja discipuladora, ela é forjada, ela precisa caminhar com os PGMs. Obrigado pela água. E aí fica um alerta, né, para a nossa igreja. Como é que estão os nossos PGMs? Esse irmão que está nos ouvindo, os irmãos que estão aqui presentes. Como é que está o seu PGM? Já ingressou em algum PGM? Então vamos passar a valorizar mais os PGMs, que é um pilar de tudo que a gente está estudando aqui. O PGM e o relacionamento discipulador são pilares de uma igreja multiplicadora. E aí, esse supervisor, o próximo nível já é o de pastor, nessa escala de 5 níveis. Então, falei sobre o nível 1, que é o novo convertido. Aí, o nível 2, que é aquela pessoa que já está frequentando os seus talentos, já está participando dos ministérios. Tem o nível 3, já é um discípulo. O quarto, ele já é um líder. E o quinto, que nem todos conseguem chegar a esse quinto nível. E aí, o supervisor, o personagem, aquela pessoa que está no nível anterior, ter a vocação, demonstrar a vocação pastoral, e aí ele passa a fazer parte desse nível de coordenador, que é como um livro que nos traz, né? Que é o pastor, que é o coordenador dessa igreja multiplicadora.
E aí, quanto maior a igreja, maior a responsabilidade. E como já foi falado, né? Falo aqui, como foi falado aqui. A gente tem, é preciso que tenha alguém sempre que essa pessoa vá prestar contas. O pastor falou que tem as pessoas que ele se orienta, que ele busca conhecimento. E aí eu vou trazer um parêntese aqui, que a gente tem muita igreja hoje no Brasil perdida, caminhando para a seita, porque essa última figura, esse pastor, esse último líder, ele não tem a quem prestar contas. E aí ele é o último daquela cadeia, desse organograma da igreja. Não tem ninguém que vai exortar esse pastor de alguma forma. E aí que acaba ficando sem limite. E aí acaba ficando tudo na esfera da mente humana. Que aí, às vezes a gente tem uma interpretação da Bíblia diferente, que não é a correta. E se não tiver alguém que a gente vai recorrer, alguém que vai nos exortar, que vai caminhar por esse caminho errado aí. E aí, no caso, sendo o líder, vai toda uma igreja nessa ladeira abaixo. E o que a gente tem visto no Brasil afora, muitas igrejas, infelizmente, caminhando até para seitas, porque não tem ninguém que toque no ombro do líder e diga que não, você está errado, meu amigo. Não é assim que a Bíblia está nos orientando. E aí eu sou muito a favor de como a igreja batista funciona, através de convenção, onde é sentado, tudo que vai trazer, tudo que vai ser decidido sobre a igreja é conversado, é tratado, tudo de forma coletiva, e não só uma mente que decide tudo o que vai acontecer na igreja. Então essa mente é esse limite, a mente humana viaja, aí a gente vê aí grão de arroz vendido a 100 mil reais para poder a gente vendendo um lugar no céu. Então é preciso ter esse direcionamento desse líder. Então o líder nunca vai ser o maioral só nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo tema é a liderança forjada na igreja. E que é um tema muito interessante, que todos esses níveis que a gente passou, de chegar ao novo convertido, ele passa a fazer parte de ministérios, ele passa a ser um discípulo, ele passa a liderar outros ministérios, liderar os PGMs. É muito importante para forjar um líder multiplicador numa igreja. É muito importante para ser a base dessa igreja multiplicadora. E segundo o livro, é essencial que os líderes dos ministérios saiam dessa trilha, saiam desses níveis e venha a ser formado na própria igreja. E o autor cita, né, que é comum na igreja dele, né, receber pessoas altamente qualificadas, seja na vida cristã, seja na vida no mercado de trabalho. Mas o livro traz ele deixa uma mensagem importante e traz uma passagem, inclusive, que fica em Mateus 25, 21 ou Lucas 16, 10, que é: aquele que for fiel no pouco será fiel no muito. E ele fala sobre fidelidade e confiabilidade. São requisitos fundamentais para uma igreja multiplicadora. Ou seja, por mais que essa pessoa seja qualificada, seja um doutor, seja um mestre, ou até mesmo um pastor que já liderou outros ministérios, inclusive o livro cita até isso, pode ser até um pastor que já exerceu o pastorado, é preciso que essa pessoa passe pelos níveis. Passe por um relacionamento discipulador, frequente os PGMs. No fim das contas, mesmo sendo um pastor, ele vai seguir o mesmo trilho daquele novo convertido, para que tenha uma igreja multiplicadora saudável. E tem até um exemplo para a gente entender um pouco mais disso.
Nossa igreja ela tem uma raiz muito no serviço social, né? Isso, a gente tem um trabalho no serviço social muito forte. E talvez seja até por isso que a gente esteja passando dificuldades financeiras hoje para conseguir construir, arrumar elétrica, conseguir arrumar nossa tenda. A gente está passando algumas dificuldades que, para uma igreja que vive o evangelho mesmo, faz parte. Mas isso é uma boa, mesmo que trazendo complicações para a gente, eu vejo como uma boa característica. E se chegar alguém novo na igreja hoje e assumisse o Ministério de Ação Social, e essa liderança não tivesse o mesmo viés de ação social que nossa igreja tem como base, poderíamos ter conflitos. E aí mudar toda a característica da nossa igreja. Tem chega um novo líder de recepção, chega uma pessoa que é mestre em atendimento e vai ser nova líder. Se não tivesse essa regra de ser uma pessoa formada na igreja, fosse assumir a liderança da recepção, não tivesse aquele mesmo viés que a gente tem de receber um carinho e tem todo esse amor que a gente transmite. Então a gente acaba perdendo, a igreja acaba perdendo a sua característica. E é por isso que o livro, de forma muito sábia, traz que é preciso que o líder ou seja formado na igreja, ou ele chegando na igreja, mesmo sendo pastor, ele passe por todo um trilho onde ele vai ter os relacionamentos discipuladores na igreja, vai frequentar os PGMs, frequentar alguns ministérios, para assim após ser um líder de um ministério. Pode falar, Jussara. Isso é tão importante, tão importante. Muitas vezes chega assim um financista, né? Formado em administração, doutorado, pós-doutorado, aí vem, ama a igreja e fica feliz em estar aqui. Aí alguém fala assim, vamos colocar ele no Ministério de Finanças. Poxa, o cara é fera. De jeito nenhum. Ele precisa passar pelo trilho. Vocês entendem? Porque não adianta eu ter conhecimento, mas se eu não entender certas coisas bíblicas, de simplicidade, de humildade, a cultura daquela igreja é uma igreja bíblica, que não está se importando com título, não desmerecendo os títulos. É muito bem-vindo cada um com a sua formação. Mas se não estiver alinhado a esse trilho, pode ser um problema seríssimo. De repente, um irmão, vamos fazer um exemplo assim, e vocês vão pensando em outros exemplos. Mas, de repente, ele está lá com a estrutura financeira da igreja, muito bonita no papel, a contabilidade tal, e tem que entrar tanto, o tanto que tem que sair é esse. Aí chega um irmão carente, que a casa caiu numa chuva, e ele fala, não, nesse dinheiro aqui não pode mexer, porque está orçado. Não entendeu o espírito da igreja. Então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente recebe com todo carinho, mas assumir liderança tem que passar pelo trilho. E eu sempre tenho conversado algumas coisas, olha, chegou cedo, ainda não está na hora de assumir certas coisas. Algumas pessoas logo se ajustam, logo captam como é a visão, a missão da igreja. Aí eu estava olhando aquilo ali, está muito bonito, né? Esse nosso novo ano, né? Que vamos comemorar finalizando em agosto, que tem tudo a ver com o que está sendo falado aqui dessa linha discipuladora, que vai chegar cada vez vai subindo o nível. Aquele lá que foi evangelizado, foi discipulado, fez alguns cursos que a igreja oferece, como nós já oferecemos diversos cursos aqui, vai amadurecendo, daqui a pouco chega lá na liderança. Né? Isso é maravilhoso, porque vai com confiança. E a nossa missão esse ano, qual é? Prosseguindo na missão. E o versículo? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra em todo lugar. E é isso que a gente está propondo para a igreja esse ano, né?
Então, tem tudo a ver esse trilho, desde lá, o primeiro encontro com Jesus, o crescimento na palavra, se fortalecendo. Por exemplo, nós temos um exemplo bacana hoje aqui, né? Que é a Mariana, que está, o pastor colocou um curso no grupo e ela achou interessante e ela se inscreveu e está fazendo, que é o das Mensageiras do Rei. Então, coisas boas nós temos oferecido e nós vamos crescendo nisso. E aquele membro da igreja que nunca sai lá do segundo passo, tem alguma coisa errada. Né? E nós também precisamos rever se nós estamos oferecendo cursos de amadurecimento. Mas eu creio que sim. A nossa EBD é uma atrás da outra que a gente oferece. Então, isso é muito legal. Aí você falou do pastor. É interessante pensar nisso, porque ele pode vir de uma experiência diferenciada. E a igreja trabalha com PGM, trabalha com os grupos pequenos, trabalha com discipulado, e a visão dele é outra. Então, certamente, se foi de Deus, ele vai ser humilde de conhecer primeiro a igreja, para depois introduzir alguma novidade e se enquadrar. Isso é ser humilde, né? Aprender um pouco com a igreja como ela estava fazendo. Então, isso é muito bacana, esse ponto. Aí vocês vão lembrando aí outras coisas assim que precisamos passar por esse trilho até chegarmos à liderança. E aí o próximo tema, é difícil de falar esse próximo tema aqui, liderança pastoral e o sacerdócio universal. E aí, segundo o livro, para que toda essa engrenagem que comentamos até agora funcione, vamos precisar que haja uma mudança de mentalidade do pastor titular dessa comunidade, dessa igreja. E aí, Efésios 4, 11 e 12, dá o fundamento. E aí, o livro que traz essa passagem. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí o livro traz uma observação interessante, que o pastor é chamado para preparar os santos para a obra do ministério. E essa era a realidade de Paulo. Ele tinha uma gama de obreiros, de missionários, e ele tinha que preparar esses missionários, assim como foi Timóteo, para que esses preparem a outros e assim multiplicasse o evangelho e nos trouxesse até aqui. E assim também foi com Jesus. Tinha uns 12 e eles foram preparados para buscar a outros e multiplicar essa igreja. Então a gente nunca vai trazer. Na vida cotidiana, a gente tem até aquelas pessoas que vão ter aquele conhecimento e que vai ficar só que aquele conhecimento é só dele, só aquela pessoa faz aquela função. Mas para a nossa realidade aqui, para que uma igreja seja uma igreja multiplicadora, não. É preciso que a gente esteja sempre buscando a preparar o outro para que e já pensando em preparar o outro para preparar o outro. É sempre o líder que prepara o líder, líderes que preparam líderes. Essa é a nossa busca. E aí o que o livro traz nesse sentido é uma descentralização. É o que fala de o pastor ter. É preciso que o pastor haja uma mudança de mentalidade. Descentralizar as ações da igreja. E o livro cita que alguns pastores têm essa dificuldade e só se sentem realizados internamente se sentir aquela dependência da igreja pelo seu trabalho. E até com boa intenção. Ele busca participar de todas as ações, de todas as atividades. Esse aqui foi o que já trouxe, né? Fico imaginando um pastor
participando da reunião, da reunião da técnica para poder comprar um novo notebook. Então, se caso ele não entenda, ele vai ficar voando. Então não vai, acaba que não vai acrescentar. Um pastor, segundo a literatura, segundo o livro, consegue cuidar sozinho de uma igreja até 150 membros, desde que atenda somente emergências e crises. E assim nem todos são acolhidos. E é por isso que a gente precisa alcançar ao nível dessa igreja multiplicadora, essa igreja discipuladora. E aí a forma saudável que o livro nos traz é que esse pastor, ele precisa ter pessoas que saíram daquela trilha e que vão estar auxiliando ele no trato com a igreja. E os membros já não vão mais diretamente ao pastor. Não é tudo direcionado ao pastor, não é centralizado tudo num pastor. Mas aí chega nos... Lembra lá que eu falei que a gente tinha os supervisores, que era o quarto nível? Aí chega nos supervisores, chega depois nos coordenadores, que é aquelas pessoas que têm tem aquela expressão de liderança, mas também tem um chamado pastoral. Então, só depois de passar por todos esses níveis é que vai chegar no pastor. E aí, assim, cada membro passa a fazer parte do chamado universal da igreja. Clebson. Eu estava lembrando, você está falando, lembrando de sua liderança, né? E aí, eu lembro de Moisés, quando estava liderando o povo, e Moisés, aquele povo imenso, né? Em algum momento, Moisés, eu creio que estava cansado, e passava talvez o dia todo cuidando, tanto problema para resolver, era juiz, era conselheiro e tudo mais. E aí chega Jetro, o seu sogro, né? E olha, acho que fica um dia com Moisés lá. Então passa um dia lá olhando Moisés, vê Moisés parecendo um louco lá, cuidando daquele povo, resolvendo tanta coisa. E Jetro disse, rapaz, não está certo isso aqui não, na minha linguagem falando, né? Não dá para você sozinho liderar esse povo todo. Divide esse povo aí, rapaz, em grupo de 100, de 1000, e aí vai. Porque não dá para o pastor sozinho trabalhar, o líder sozinho trabalhar. Não falo só o pastor, o líder. Porque tem líderes de grandes multidões, né? Aqui na nossa igreja, nós temos PGMs. Ainda não dividimos PGMs aqui ainda, ou já, não lembro. Mas, por exemplo, nosso PGM, que é o líder. Então, se um grupo ele fica muito grande, tem que se dividir. Não dá para um líder liderar tantas pessoas. Então, é necessário isso, que se divida-se, né? Para que, assim, divida também os problemas e as dificuldades que vão passar. Não dá para o pastor sozinho fazer isso. Agora, tem uma coisa interessante, que eu fico olhando, aí falo para os liderados, né, que estão aí do outro lado, é que se predisponham a querer também. Porque, às vezes, mas não me dá uma oportunidade de ser um líder. Mas é necessário que você também dê esse passo. A irmã Gustavo falou sobre isso. Você tem que dar o segundo passo, sair dali, do banco, da inércia, e ir. A nossa igreja tem uma igreja bem ativa nesse sentido. A igreja é muito ativa. Graças a Deus, todo mundo que trabalha, né? Eu não sei se tem alguns aí que ficam sem fazer nada. Porque não dá para só ficar no banco. Eu não consigo, eu fico incomodado. Eu acho que tenho que fazer mais. Senhor, poxa, eu ainda faço pouco. Porque realmente, a gente sempre se acha, tem que se pensar dessa forma. A gente não dá o máximo sempre de nós. Né? Sempre a ver, relaxa um pouquinho. Mas os que estão lá do outro lado, né, que não são líderes ainda, se predispõem a participar de um curso como Mariana se predispõe a estar na escola bíblica, se predispõe irmão, o que tem por fazer aí? Porque a gente vai ver você. Mas se você ficar sentado aí o tempo todo, não se manifesta. Eu conheço pessoas que fazem parte de igreja há mais de 20 anos e nunca participou de nenhum departamento. Eu fico assim, vem para a igreja todo domingo, vai para a igreja, até participa da ceia, mas não faz nada. Como é que pode isso? Não dá para ser assim. Deus não nos chamou para ficar sentado na cadeira aí. É por isso que estamos aqui, né, formando líderes para isso. É isso que Deus quer. Na sua comunidade, ao seu redor, tem pessoas que precisam da sua liderança, que precisam ouvir você.
Então é necessário que você se predisponha a fazer isso. Mas se eu fico sentado no banco, meu irmão, aí, infelizmente, não vai ser muito bom para você, não. Você está se enganando, achando que está aí fazendo a vontade de Deus, que está vindo, mas, infelizmente, pode se perder dentro da igreja. Quer falar? E aí a gente... E como o Cleber falou, né? E assim, cada membro passa a fazer parte do chamado universal da igreja, que é fazer discípulos. Então, cada um de nós passa a trabalhar fazendo discípulos, desenvolvendo e colocando em prática suas habilidades. Todos nós temos uma habilidade, todos nós temos algo para acrescentar para o reino. E não precisa ser algo excepcional. Não. Acho que tudo é uma forma de adorar o Senhor. Das simples coisas e tudo vai depender do seu coração. Pode fazer, pode ser o engenheiro levantar esse prédio aqui que a gente está aprendendo a levantar. Mas se o seu coração não tiver um coração que esteja disposto a adorar a Deus e que Deus esteja e que essa honra é toda para a honra e glória de Deus, aquela pessoa que vai estar na portaria vai ter mais Deus vai se agradar mais daquela pessoa do que de você. Então, e assim cada membro passa a fazer parte do chamado universal da igreja, fazer discípulos, desenvolvendo e colocando em prática suas habilidades. E aí vem, como está lá, uns para apóstolos, aí vem pregando, aconselhando, ensinando, visitando enfermos. E assim, numa igreja, Mariana, numa igreja saudável, numa igreja multiplicadora, numa igreja discipuladora, a gente vai fazendo com que todos os irmãos se envolvam com alguma coisa, seja discipulando, seja entrando no discipulado, sendo discipulado por alguém. Trabalho. Não faz parte de um ministério, mas lá no PGM é aquela pessoa que organiza a agenda, é aquela pessoa que prepara as datas. Então, essa é a nossa motivação, é que todos os irmãos, para que uma igreja seja uma igreja multiplicadora, aquilo que lá no passado era assim. Cada um faz uma coisa, que eu lembrei que ele estava falando aqui sobre o trabalho que nunca vai faltar, é que a seara é grande, agora os ceifeiros é pouco. Nunca vai faltar trabalho aqui. Não pense que qualquer ministério que tem aqui hoje está suficiente. Se sentir no seu coração a vontade de servir, pode chegar, procurar o líder, irmão, quero te servir. E lá onde eu sou líder na técnica, você não pode saber nada. Você vai aprender junto com a gente. Se tiver em seu coração de participar, você vai aprender junto com a gente. Na música, às vezes tem, no canto, às vezes tem essa limitação. Mesmo botar para cantar aqui, a gente tem que os irmãos ir embora. Mas tem alguns ministérios que realmente, se você sentir vontade e tiver vontade de aprender, no caso da mídia, pode chegar, a gente vai aprender, a gente vai organizar que você venha também participar de seu ministério. E assim cresce uma igreja saudável, uma igreja multiplicadora, e os irmãos com esse sentimento de que estão da sua forma, como diz lá em Efésios. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, e a tudo para a honra e glória de Deus. Mariana? Glória a Deus. Inclusive, o que gira em torno dessa passagem é porque quando a gente começa a entender que a fé sem obras, ela está morta. A gente não faz as coisas para mostrar para as pessoas, mostrar para os nossos irmãos, mas a gente está fazendo isso porque nós mostramos nos nossos atos aquilo que Jesus faz, né? Aquilo que o Espírito Santo faz em nós. E essa oportunidade que, graças a Deus, o pastor mandou lá, eu não sei porque
Mas foi uma oportunidade assim muito interessante e que eu penso que nós devemos buscar também, porque o trabalho Deus vai agir apesar de nós. O reino vai avançar apesar de nós, mas é um privilégio muito grande a gente poder participar disso de alguma maneira e não deixar que o egoísmo, que a nossa carne se sobreponha àquilo que o Senhor quer formar em nós, porque a gente pode não participar de alguma coisa, não querer buscar e reter só esse conhecimento para nós. É o que eu coloquei num termo de glutonaria teológica, que é você reter muito conhecimento para si e não edificar os outros. Então, eu sei que em algum momento eu posso não fazer parte agora do ministério Mensageiras do Rei, mas eu adquiri nesse conhecimento e em algum momento eu posso ajudar outra pessoa, porque não é sobre mim, é sobre a outra pessoa que está sendo necessitada para conhecer mais de Jesus. E nós estamos aqui para fazer Jesus conhecido. Então, tudo o que a gente buscar, claro que a gente não vai se sobrecarregar com tudo isso, mas eu posso colocar isso aqui na minha rotina para que em algum momento o Senhor possa me usar, porque estar disponível é isso. É você se esvaziar de você mesmo, do que você acha, do que você pensa, sair do seu comodismo e se disponibilizar para o Espírito Santo te usar. E é um incentivo para a gente buscar esse conhecimento. Tem tanta coisa legal. A gente tem acesso ao YouTube, a gente tem acesso a tanta coisa legal. Aqui na EBD, o Anoitecendo, que eu não tenho participado muito, mas é muito assim, rico. Desde que eu comecei a frequentar a Igreja Pérola, assim, é um momento, tanto de quinta-feira, que a gente participa. Então, assim, são tantos meios que a gente pode estar se qualificando, você pode colocar nesses termos, para servir o outro, né? E servindo o outro, a gente também vai estar se edificando. Então, é isso. Perfeito. É justamente isso. E essa é a nossa missão. E aí, para mim, o que resume essa aula de hoje é que todos podem ser ministros. Todos têm essa capacidade de ser ministro e cada um na sua função, naquilo que Deus vai te capacitar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, recapitulando, a gente iniciou falando sobre o professor, o que o professor tem, os atributos que o professor precisa ter para que lecione na Escola Bíblica Discipuladora. A gente conheceu o princípio 222. A gente conheceu sobre o trilho. A gente aprendeu que a liderança da nossa igreja precisa ser forjada na igreja, ou se não foi forjada na igreja, já tem aquele conhecimento pré-estabelecido, precisa passar por aquele trilho. Essa pessoa que chega nova na igreja, por mais, como o José falou, por mais que seja o pastor, mestre, doutor, ela vai chegar como no mesmo nível praticamente do nosso novo convertido. Ela vai ser um bebê. Então, é preciso que essa pessoa passe pelo mesmo trilho do novo convertido para que venha a ter esse DNA da igreja. Sobre a liderança pastoral e que, como para funcionar essa engrenagem de relacionamento discipulador, de PGMs, o pastor também precisa ter essa mente voltada para discipulado, para multiplicar, para a igreja multiplicadora. E falamos no final sobre essa descentralização, que nem tudo é o pastor que vai estar tratando, e que uma igreja saudável vai se resolver tudo entre os irmãos. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Que maravilha, não é? Quando o Kaique fala assim, descentralização da figura pastoral. É isso mesmo, os PGMs são braços da liderança. No PGM, todas as informações são passadas por líder do PGM, o líder do PGM passa para os seus liderados. Tem alguma dificuldade no PGM, o líder do PGM tem liberdade para cuidar, para tratar, para abraçar. Resolveu ali, está resolvido.
né? E a nossa igreja tem essa característica, não é? Tem essa característica. As pessoas que estão nos seus determinados ministérios são muito livres, né? Não são coibidas de liderar os seus grupos, não é? E isso é muito bom, isso é uma característica pastoral aqui da nossa igreja. Nós temos liberdade, isso é muito bom. Não tem ninguém se sentindo oprimido, né? E isso é uma característica, uma das bases de uma igreja multiplicadora. Multiplicadora, perfeitamente. Graças a Deus por isso. O que eu fico vendo que nós precisamos retomar é esse compromisso desse trilho, Kaique, né? Então, nós temos como Ministério de Missões e Evangelismo essa questão dos PGMs e essa questão de uma igreja multiplicadora. Então, nós vamos precisar sentar uma hora dessa, realinhar os PGMs, relembrar os líderes dos PGMs a característica do líder, e aí, bola para frente. Nós vamos ver coisas lindas acontecendo. Então, encerramos assim esse curso de Escola Bíblica Discipuladora. Aqui, mas daremos continuidade na execução que precisamos fazer e realizar. Aí vai ser uma mesa bacana, em volta de uma mesa, e nós vamos ajustar todos os membros nos PGMs, os novos PGMs, temos já os líderes, e isso nós vamos fazer também em nome de Jesus. Amém. E aí a gente, aos irmãos que estão nos assistindo no YouTube, até os irmãos aqui também, a gente citou aqui essas características de uma igreja saudável. E aí os irmãos podem olhar para a nossa igreja, a gente vai ver algumas características que existem, outras que existem, mas que não estão funcionando. Mas o que eu vejo é que a gente nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Então, está sempre buscando essa melhora. Então, está sempre como foi lá atrás. Então, foi necessário que Paulo enviasse as cartas orientando. Paulo orientou aquele líder, ensinou aquele líder, mas precisou também exortar e dar direcionamento. Então, isso é a nossa vida aí. Se estiver aprendendo, errando, aprendendo e aprendendo a mudar o direcionamento da nossa vida. Então, esse é um recado que eu queria deixar os irmãos para achar, então a sua igreja é perfeita? Não, nossa igreja não é perfeita. Mas somos uma igreja, estamos buscando essa melhora e, acima de tudo, não é a melhora que a gente está buscando que o pastor que está direcionando, não. É uma melhora que, não, no caso, está na cabeça do pastor, como tem algumas igrejas que inicia até bem a trajetória, mas no meio do caminho acaba indo para outro caminho, para uma seita. Mas não, aqui não. A gente vem sendo orientados, sendo balizados pela palavra, pela Bíblia. Então, essa é a nossa característica. Amém, a nossa característica mesmo. E você falou muito bem. A palavra de Deus está aí para exortar. Então, às vezes, dá uma puxada de orelha, precisamos melhorar nisso aqui. E isso é a inspiração do líder também, que traz isso, não é? E a gente, obedientemente, se quisermos ver a igreja prosperar, precisamos ser orientados e obedientes à liderança. Muito obrigada. Então, terminamos essa fase sobre a Escola Bíblica Multiplicadora, e o mês de abril o tema é Cristo sim, Igreja sim, porque nós estamos vivendo um momento de desigrejados. Mas eu faço a minha leitura, mas eu oro. Vamos ver o que a palavra de Deus tem. Cristo sim, Igreja sim. E eu acho que vai ser um mês de abril sensacional.